Olá, alunos, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula é sobre substâncias homogêneas e heterogêneas. Uma mistura homogênea é aquela que tem apenas uma fase, ou seja, nós não conseguimos perceber a diferença entre duas ou mais substâncias, né? Como exemplo, a gente tem aí a água e o açúcar. Quando a gente mistura o açúcar na água, a gente não consegue notar a diferença, né? Não consegue identificar quais são as substâncias que estão ali. Outro exemplo é o ar atmosférico também, né? O ar que a gente respira. No ar existe a presença do oxigênio, o nitrogênio, e a gente não consegue identificar, né, qual é qual. Então, são exemplos de misturas homogêneas. E misturas heterogêneas já são aquelas que possuem duas ou mais fases, né? Então, são misturas em que é nítida a diferença entre as substâncias, né? Como exemplo, a gente pode usar aí a farinha e o açúcar, né? Então, se a gente misturar a farinha e o açúcar, mesmo ali, né, misturados, a gente vai conseguir identificar qual é qual substância. Outro exemplo também é a água gaseificada, né? A água com gás que a gente toma. A gente consegue notar ali na água aquelas bolinhas, né? Que no caso seria o gás carbônico. Então a gente consegue notar também a presença de mais uma substância. Bom, e agora vamos aprender na prática. Então a gente vai estar fazendo a união da água e do açúcar, que seria a mistura homogênea. Então, ó, a gente colocar o açúcar na água. De início a gente ainda consegue identificar a presença do açúcar, né? Mas conforme a gente vai misturando, o açúcar vai se dissolvendo. Então, logo a gente tem uma mistura homogênea, que a gente já não vai mais conseguir identificar a diferença, né? Já não vai conseguir identificar quais substâncias tem aqui. E a gente vê apenas a água. Ó, ainda tá dissolvendo, né? Mas a gente já nota que se transformou, ó, uma mistura homogênea. A gente já não consegue mais identificar com clareza quais substâncias tem aqui. Na verdade, a gente, né, não identifica. Então, essa é uma mistura homogênea. E uma mistura heterogênea. Nós vamos misturar, então, o café e o açúcar. Então, vamos lá. A gente misturar o açúcar no café. Ó, eles estão misturados, mas a gente consegue identificar a diferença. A gente consegue aqui identificar qual que é o açúcar e qual que é o café. Então, essa daqui é uma mistura heterogênea, onde é possível identificar duas ou mais substâncias. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje sobre misturas homogêneas e heterogêneas. Espero que vocês tenham compreendido. Muito obrigada, tchau, tchau.